Falamos da temática proposta, do que estamos dialogando neste ano de 2016, especificamente sobre a prevalência das leis divinas sobre as leis humanas. Já demos alguns conceitos para facilitar o entendimento a respeito, né, dessa temática, até porque não é tão simples, né, quando se fala assim, existem leis superiores que dirigem as leis inferiores. Então, dá a impressão que a gente que está aqui na Terra são subjugados por leis inferiores. Não é bem isso que estou querendo dizer. O que a gente precisa entender nessa transmissão de comando divino é que existe uma mente diretiva, que a gente chama de Suprema Consciência Única, que ela estende suas vibrações a 7 grandes espíritos, que nós chamamos de orixás, e que esses 7 orixás formam toda a hierarquia ancestral. E aí, talvez o conceito mais simples para que vocês possam entender o que quer chamar de leis superiores ou leis divinas, é que existe um mundo do lado de lá, que é um mundo espiritual. E existe um mundo do lado de cá, que é um mundo no reino do universo astral. Quando nós falamos que é um mundo espiritual, eu queria que vocês deixassem essa informação registrada. O mundo de manifestação material para nós, ele pega de galáxias até o mais simples dos planetas. Então, nós temos as leis divinas que criou esse universo de manifestação espiritual, onde a matéria está presente. O mundo espiritual não tem matéria. Os espíritos são adimensionais, ou seja, não tem dimensão, são atemporais, não vivem regidos pelo tempo que nós conhecemos aqui, porque tempo tem a ver com energia. Então são tempos atemporais, adimensionais e imateriais. Certo? Então, quando nós falamos em matéria, nós estamos falando de energia. Só para lembrar um conceito que já vimos aqui, matéria, energia condensada. Energia é matéria sutilizada. Então, o que diferencia o campo material é se ele é mais sutil ou se ele é mais denso. No mundo espiritual não tem matéria. Mas Deus ainda assim dirige mentes espirituais para que possa disciplinar o nosso processo evolutivo, que isso sim é importante para nós. E lembrando que, conforme diz a Bíblia, né, que é uma tradição escrita, Bíblia é uma tradição escrita, diferente da tradição passada pelos Espíritos, que é oral. Então a tradição escrita, que perdura aí há mais de 5.000 anos, que é a Bíblia como nós conhecemos, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, né? Desde lá o Pentateuco, o Mosaico, até o Evangelho mais novo, que é o Apocalipse, tudo é um compilado. É um livro sagrado. Dentro desse livro sagrado está contando a história de um povo, que nós precisamos ter a sapiência de poder extrair a parte divina da parte humana. Nem tudo que está na Bíblia é espiritual. Quem já leu a Bíblia, quem tem esse espírito de pesquisa, vai perceber que somente no livro dos Reis tem muitas histórias, né, contadas que fogem um pouquinho assim da tolerância espiritual, se assim a gente poderia dizer. Mas o que eu queria deixar enfatizado para vocês, para que a gente consiga entender essas leis espirituais, nós precisamos estar em sintonia com o processo evolutivo. E aí, quando se pergunta para os que estão mais afinizados com a concepção, o conceito de Deus, pergunta o que é Deus? Talvez a primeira resposta que vem assim de forma imediata, Deus é o Senhor de tudo. Mas o que é o tudo? É a primeira reflexão que a gente deveria fazer, né? Então, a gente vê que de fato é uma resposta que ela não comporta assim, uma explicação mais detalhada. O tudo, ele pode ser o nada. Como é que ficam os black holes, por exemplo, já provado pela ciência, que são os buracos negros, onde existe a matéria escura, que é mais de 90% de toda a matéria existente? Mas não vamos entrar por esse campo agora. Então, quando nós falamos que existe uma hierarquia, uma transmissão da divindade, até que essas leis cheguem até nós, existe um processo de transmissão, que vai das graduações dos espíritos superiores até os espíritos inferiores. Como eu disse, o mundo habitado por nós começa nas galáxias, nos sistemas planetários, até o nosso humilde planeta chamado Terra. O nosso sistema solar tem vários outros planetas ao redor do Sol. Aliás, né, eu ouvi um vídeo do Mestre Napiaga essa semana que passou, com muita propriedade ele mostrou, né, fazendo um histórico breve, da quebra, né, das teorias. Então nós tínhamos uma teoria que a
teoria do geocentrismo, né? A Terra era o centro do universo. Depois mudou-se. A Terra já não era o centro do universo mais. Passou a ser o heliocentrismo. O Sol era o centro do universo. Depois não, acharam que o homem ainda era maior do que o poder solar. Aí surgiu uma outra teoria, que era o antropocentrismo. O homem é o centro do universo. E aí foram teorias desmentindo teorias. E a conclusão que a gente tem hoje é que as teorias continuam aparecendo. Teorias das cordas, teoria dos saltos quânticos, e aí vai. Né, dos fotons, né, que são mais recentes. Então a gente sempre vai ter uma teoria desmentindo aquela verdade que até então era absoluta. Dentro desse conceito, o que nós precisamos entender? Existem hierarquias espirituais. Existem espíritos, né, que recebem o comando da divindade, que são os verdadeiros senhores da luz. Para nós, na Umbanda, esses senhores da luz são os orixás. Mas eles não fazem todo o processo de condução espiritual por si só. Eles precisam de auxiliares. Então, alguém recebe essa luz, que é o reflexo dele, e transmite de novo essa luz. E luz para nós são essas leis espirituais. Então, há muito no início do ano eu disse aqui um conceito, que para ficar bastante fácil da gente entender, que a mente diretiva, a mente divina, ela criou leis. São essas leis superiores que eu estou aqui me referindo. Mas essas leis existem para disciplinar o que é a natureza. E quando nós falamos de natureza, nós falamos de natureza física e hiperfísica. A natureza que nós visualizamos e a natureza que nós não conseguimos visualizar. Só que essa natureza, seja ela física ou hiperfísica, ela gera fenômenos. Não é verdade? Às vezes aparece a chuva e é o primeiro ar. Nossa, graças a Deus choveu. Ó, uma lei divina tem um reflexo na natureza que vai solucionar o problema de uma seca. Mas para nós, graças a Deus choveu. É um fenômeno da natureza, mas existe uma lei por trás. Essas leis são as leis que disciplinam a natureza. No nosso caso, a natureza física, que gerou esse fenômeno. Dentro do processo magístico, nós podemos dizer que uma simples chuva, né, que foi o exemplo que eu dei aqui, nós temos primeiro uma movimentação dos 4 elementos. Nós temos as trovoadas, deslocamento do ar. Depois os relâmpagos, fogo. Depois temos a água. Depois a própria conexão da terra. 4 elementos, magia. Num simples movimento da natureza. Ar, fogo, água e terra. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? Que essas leis espirituais, da mesma forma que dirige nesse conceito que estou aqui dividindo com vocês, natureza física e natureza hiperfísica. Então, por exemplo, quando estamos encarnados, natureza física. Quando desencarnamos, natureza hiperfísica. O espírito está presente nas duas. Encarnado, o espírito está aqui. Se eu perco a matéria, natureza física, permanece a natureza hiperfísica. As leis divinas vão dirigir esse processo evolutivo do espírito, independente dele estar aqui, na condição como nós estamos, encarnado, ou dele estar lá no mundo espiritual. Só que o mundo espiritual para nós são as dimensões astrais. Se o espírito é um pouco menos graduado, fica numa dimensão astral que tem suas subdivisões. Se ele é um espírito mais evoluído, ele já fica nas dimensões que já é mais mental. Quando nós incorporamos, nós encarnamos, nós criamos um corpo de manifestação. Bom, acho que assim ficou fácil para vocês entenderem. Então existem leis que regem a natureza, e o nosso corpo é regido por essa natureza. Por isso que eu disse aqui em conversas, em diálogos anteriores, nós precisamos respeitar a natureza da própria existência orgânica, como principalmente a das leis que regem a natureza hiperfísica. Vocês lembram disso? Não sei se vocês vão se lembrar, mas logo no início do ano, talvez ali para abril, nós falamos que o espírito ele é possuidor de atributos espirituais. Ressaltamos aqui já várias vezes que nesse rito de terça, esse rito que nós estamos aqui hoje, nós trabalhamos bastante um dos atributos, chama vontade, que é para decidir as coisas. Quem não tem vontade é fraco. Toma perante qualquer teste, não importa até se ele seja um teste na vida encarnada. Mas nós temos testes que são muito mais importantes do que essas contingências da matéria. Então,
Tem uma parte bíblica que fala assim: ganharás o pão com o suor do teu rosto. Está dizendo o seguinte: mesmo na condição de trabalhador físico, nós temos que batalhar pela sustentabilidade aqui na terra. Pelo que comer, pelo que vestir. Isso é óbvio, né? E não existe essa tradução dessa lei divina à toa: ganharás o pão com o suor do teu próprio rosto. Está dizendo o seguinte: nós precisamos ter vontade para movimentar as coisas para as nossas realizações. Só que tem outras realizações que não são materiais, são espirituais. Quando falamos de processo evolutivo, essa é uma realização. Vocês concordam? E se eu digo aqui que a vontade é o atributo que estamos aqui alinhados com a força de um desses 7 orixás, que é o Ogum, para despertar em nós essa vontade de vencer as dificuldades, esse atributo é essencial para as nossas vitórias. Só que quando nós falamos de prevalência das leis espirituais sobre as leis materiais, existe um outro atributo, não sei se vocês vão se lembrar aqui, que eu falei que ele é fundamental para que a gente consiga a entender, assim, num primeiro momento, o que quer dizer leis espirituais. Quem lembra? Inteligência. Lembra desse atributo? Nós falamos que a inteligência, do ponto de vista espiritual, esse atributo, ele não é a inteligência acadêmica adquirida nos bancos das escolas, nas faculdades, não é isso que eu estou falando, não. Estou falando que a inteligência é o atributo espiritual que nos permite o quê? Quem lembra? Conhecer. Isso. Parabéns. Eu estou falando que esse momento está ficando bom. E é exatamente isso. Inteligência é um atributo espiritual dado-nos pela divindade para que a gente possa reconhecer o sagrado, ou o próprio Deus. E num primeiro momento, no processo do autoconhecimento em nós mesmos. Então todos nós temos um poder sagrado dentro de nós. Temos o poder divino dentro de nós. Quando nós conseguimos enxergar esse poder sagrado, essa divindade, essa fagulha espiritual dentro de nós, que num contexto mais literal, conforme a doutrina de Umbanda a gente poderia chamar de espírito, nós demos um primeiro passo para entender que somos espíritos, precisamos aprender as leis do espírito. E aí nós começamos a nos antenar para o quanto é importante estarmos sintonizados com as leis da evolução espiritual. Traduzindo, resumindo, não existe evolução humana sem evolução espiritual. E ainda assim, se houver evolução humana, com desprezo à evolução espiritual, o avanço vai ser muito pequeno. Já o contrário acontece. Se temos avanço espiritual, ou seja, utilizando da inteligência para nos sintonizar com essas leis espirituais, há consequentemente uma evolução humana. Beleza. Olha agora como que fica fácil. Eu falei que nós somos espíritos possuidores da divindade em nós. O espírito é a essência da divindade. Quando nós nos atentamos para essa verdade, nós passamos a relevar as questões do espírito. Aí eu vou lembrar mais uma passagem bíblica para quem gosta. Eu sou mais atento aqui. Primeiro o reino de Deus e sua justiça, para que todas as coisas materiais lhe sejam acrescentadas. Não sou eu que falei isso, não, gente. Quem foi que falou isso, mano? Não foi propriamente Jesus, mas foi um dos seguidores de Jesus, que a gente chamava de Jacó. Vou repetir de novo. Eu fiz todo esse rodeio todo para vocês entenderem essa passagem bíblica simplesinha. Primeiro o reino de Deus e sua justiça, para que todas as coisas materiais lhe sejam acrescentadas. Falei a mesma coisa. O apóstolo dos gentios. O que ele disse? Ele disse o seguinte: valoriza o reino de Deus que está dentro de você. E que reino de Deus é esse? O reino onde nós podemos viver espiritualmente. O próprio Espírito. O nosso reino é a vivência espiritual. Então valoriza isso, o reino de Deus e sua justiça, para que todas as coisas materiais sejam acrescentadas. Quer dizer o seguinte: se nós estivermos em equilíbrio, olha, estou voltando em conceito que nós já falamos. Se nós estivermos em equilíbrio, em estabilidade, em harmonia com as leis divinas, nós vamos estar bem com as leis humanas. Olha como é que é fácil. Como é que nós entendemos esse conceito assim de forma mais enxuta dentro da doutrina de Umbanda? Então, esforçar para adquirir sabedoria
esforçar para adquirir amor, esforçar para adquirir ação efetiva, boas, combatendo a ignorância, combatendo o ódio, combatendo a preguiça, você está exercendo o reino de Deus e sua justiça. Consequentemente, todas as conquistas materiais vão aparecendo. Não precisa se preocupar com isso. É uma questão de consequência. Se eu estou alinhado com o poder criador, com a lei disciplinadora da divindade, consequentemente eu vou estar alinhado com os resultados. E hoje a gente vê tantas pessoas falando em depressão, em fobias. Assim, surgiu tantas doenças que a medicina hoje tem classificado aí de acordo com o ramo, seja psicologia, psiquiatria e assim por diante. Que acho que vocês não estão achando nem nome mais para dar para as doenças, mas que no fundo, um bom observador vai perceber que, de fato, a origem está lá no espírito. É só educar o espírito, é só equilibrar o espírito, que a vida se equilibra. A saúde retorna, porque ela é uma consequência. O espírito é dono dessa matéria. Se a minha matéria está desequilibrada, eu equilibro o espírito para o corpo vai voltar ao normal. Agora eu preciso pontuar um aspecto. Aliás, tem um pontinho de terreno que a gente canta, né? Essa doença de sangue. Preto velho Antônio vai orar, não é assim? Tio Antônio, né? Que a gente canta. Está dizendo o seguinte: tem algumas doenças que se manifestam no corpo. Isso, de fato, ainda que a gente esteja alinhado, pode ser minimizado o sofrimento. Mas não tem como ser extirpado. Porque são resgates kármicos. Foi alguma coisa que nós fizemos nas existências anteriores que está aparecendo agora. Mas ainda assim, a lei divina nos permite, em equilíbrio com essas leis, amortizar um pouco essas pancadas. Desculpa o termo, mas é porque eu gosto de ser assim, cara. Sofrimento, a dor, a angústia. E às vezes a gente não consegue explicar por que isso acontece. Porque as causas estão no espírito. E aí nós precisamos fazer, aí eu encerro o bate-papo da noite. Nós precisamos fazer aquilo que estamos aqui constantemente repetindo. O mergulho interior. O interiorizar para ele exteriorizar. O interiorizar é um processo reflexivo. Nós precisamos pensar na vida. Ainda que seja humana, mas principalmente espiritual. Essa reflexão é a interiorização, que é o que nos permite sintonizar com o poder da divindade. Quando a gente compreender isso, a gente já pode fazer o processo inverso, que é a exteriorização. Eu estou bem. Estou sintonizado com as leis espirituais. Agora eu posso estender a mão e ele vai ficar comigo. Isso muda o status quo, seja da família, seja da cidade, seja da escola, seja no trabalho. Você começa o processo com você. Efetivado isso, automaticamente você vai começar a transbordar, a exteriorizar esse equilíbrio, essa estabilidade e essa harmonia. Automaticamente você vai envolver os que estão do seu lado. Não importa se é no trabalho, se é na família. É isso.